Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa teleaula de número 3, né, Contabilidade de Empresas Cooperativistas, né, um tema bastante complexo, mas estamos aqui para desvendar os mistérios da contabilidade. Está conosco hoje o professor Aloir. Olá, queridos alunos e professores. Estamos mais uma vez aqui tentando desvendar um pouquinho mais da contabilidade especificamente nas empresas cooperativistas. E, mais uma vez, estarei na frente desse computador, mas não é para ver redes sociais. É para quê? Para ser um elo entre você, aluno que está com dúvida, tem alguma dificuldade, e a professora Fernanda. Portanto, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, mande aqui no nosso chat. Mas vamos deixar de papo, né, professora? Vamos iniciar a nossa aula. Isso, vamos iniciar a nossa aula de hoje, a teleaula 03. Então, os conteúdos que serão trabalhados na aula de hoje será métodos de escrituração e principais demonstrações contábeis das cooperativas. Os objetivos da teleaula 3. Entender o conteúdo, o conceito de escrituração contábil, reconhecer as técnicas contábeis e as principais demonstrações contábeis, manipular dados próprios das demonstrações contábeis das cooperativas. Então, vamos lá ao primeiro conteúdo de hoje, que é escrituração contábil. Aí nós temos uma foto, né, de uma moça escrevendo. O que será escrituração contábil? Escrituração contábil é o registro cronológico e específico da natureza de todos os fatos que ocorrem na cooperativa. O que são fatos? São todas aquelas ocorrências que promovem alteração no patrimônio. Vamos exemplificar. Quando a cooperativa ela compra produto de limpeza, é considerado um fato contábil? Sim. Por quê? Porque saiu recurso e entrou o quê? O material de limpeza. Ou quando ela recebeu o quê? Quando ela recebeu o produto do cooperado, no caso o leite, se for uma cooperativa agropecuária, ela recebeu o leite para transformar em iogurte. Quando entra esse leite, né, promove o quê? Uma alteração no patrimônio da cooperativa. Posteriormente, a cooperativa vai repassar o valor desse leite para os seus cooperados. Isso, professor Aloir? Exatamente, né, professora? E surge sempre uma dúvida sobre isso. A escrituração é obrigatória? Ela deverá ser feita ou é opcional? Não, vou escriturar hoje, amanhã não vou escriturar. Não, hoje eu estou cansado. Não. Segundo as legislações específicas, a escrituração deverá ser obrigatória em cima dos fatos contábeis, né? Para que isso? Para que haja um registro histórico sobre todos os fatos que ocorrem dentro dessa cooperativa. Certo, professora? Certo. Lembrando aqui, quando fala cronológico, então é tudo o que acontece diariamente. Então, você tem que lançar os fatos contábeis, né, as suas compras, as suas entregas de produto diariamente, do dia 1º, do dia 2, do dia 3, tudo na ordem. Então, cada dia você tem que fazer esses lançamentos contábeis, essa escrituração. Continuando, uma cooperativa sem contabilidade é uma azienda sem história, sem mínimas condições de sobreviver no mercado atual e de planejar o seu crescimento. Por quê? Porque ela precisa saber quanto que foi produzido de iogurte em determinado período. Bom, esse iogurte, no próximo ano, eu posso aumentar essa produção? Os meus cooperados estão participando mais com seus produtos ou não. Então, através da contabilidade, eu consigo levantar a história. Para mim elaborar esse iogurte ou qualquer outro produto, dependendo da cooperativa, eu precisei do quê? Eu precisei de embalagens, eu precisei de funcionários. Bom, com isso, a contabilidade fornece todas essas informações. Por quê? Porque ela faz o lançamento dia a dia. Chegou a nota fiscal do material de limpeza, chegou a nota do produtor rural lá, ele entregando o leite. A cooperativa vai lançar isso na sua contabilidade. Chegou o dia de pagar o funcionário.
ela vai fazer a folha de pagamento e apropriar os valores da folha, certo? Para gerar o quê? Uma história da cooperativa. E isso é muito importante. Por quê? Porque ela pode planejar o seu crescimento. No ano que vem, eu pretendo crescer quanto? Quanto mais... quanto eu vou aumentar na minha produção para o ano seguinte? Ou eu terei que diminuir? Então, professora, uma palavrinha-chave que a senhora falou aí, é o planejamento, né? Portanto, a contabilidade tem esse papel de gerar informação, criar uma informação útil para futuramente tomar decisões. Algumas pessoas confundem que a contabilidade é feita só para efeito de pagar impostos, fisco, é porque o governo cobra. Não, a contabilidade tem outra função muito importante, que é essa que eu acabei de falar, gerar informações. Informações para quem? Para o público interno, que são os diretores, os cooperados, de modo que os cooperados consigam tomar decisões baseado em quê? Em informação. E é isso que a escrituração contábil faz. Ela registra o dia a dia, gerando informação para a tomada de decisões. Muito bem. Continuando aqui. No dia a dia das cooperativas, ocorrem operações simples, como o pagamento de vacinas adquiridos pela cooperativa para entrega aos seus cooperados e outras mais complexas, que envolvem lançamentos mais sofisticados. Por exemplo, pagamento de imposto com juros, parte em dinheiro e parte mediante emissão de cheque. Então, pode ocorrer, né? Como eu disse na aula passada, quando ocorre atos não cooperativos, né, eles serão tributados, né, antes da FATS, eles serão tributados e nós pagaremos impostos. Então, se eu pagar esse imposto com juros, vai ser exigido um lançamento mais sofisticado. É o que nós vamos estudar nessa aula, correto? Continuando. Lançamento contábil. A estrutura do lançamento tem por alicerce o secular método das partidas dobradas, segundo o qual todo débito deve concomitantemente ser correspondido com crédito de igual valor. Todo fato que origina um lançamento contábil deve estar suportado em documentação hábil e idônea. Então, quando eu disse que você compra produto de limpeza lá para a sua cooperativa, tem que ser um documento hábil para você fazer esse lançamento contábil. Eu comprei esse produto de limpeza, foi à vista? Se foi à vista, saiu dinheiro de onde? Do caixa? Se foi a prazo? Gerou o quê? Gerou uma obrigações a pagar, que é chamado de fornecedores. Lembrando que quando a empresa vier entregar esse material de limpeza, ele tem que trazer esse material com um documento hábil. Que no caso é o que, professor Aloy, esse documento hábil? Os documentos hábeis são todas as documentações que comprovem aquilo que foi lançado. Portanto, os lançamentos contábeis não são, eu quero lançar isso e vou lançar aqui. Nasceu... Não, os lançamentos são lançados conforme os documentos que comprovem tudo aquilo. Portanto, sempre, cada lançamento deverá haver documentos que comprovem. A informação, o princípio básico, tem que ser verídica. E, além de ser verídica, ela tem que ser comprovada de alguma forma. Qual é a forma de comprovação? Exatamente, documentos hábeis. Ele comprou vacina lá para o seu gado. Qual vai ser a forma de comprovação? A nota fiscal da compra da vacina. Certo, professora? Certo. Então, nós temos um funcionário, né, que trabalha nessa cooperativa. Nós vamos fazer o seu registro na sua carteira de trabalho e vamos gerar o que? A folha de pagamento. Ele vai gerar um recibo de pagamento desse funcionário. Então, o recibo de pagamento desse funcionário, nessa folha de pagamento, é um documento hábil e idôneo que pode ser lançado na contabilidade. Então, nem todo documento é hábil e idôneo. Então, tem que se classificar e separar eles. O certo mesmo para a cooperativa é que sejam apresentados sempre documentos hábeis e idôneos. Continuando, razonete. Razonete é uma representação gráfica e resumida do livro diário, que mostra os valores lançados a débito e ou a crédito da conta,
num determinado período, além do respectivo saldo. Nos razonetes são identificados. Então, nós temos lá o nome da conta, né? Então, nós estudamos já algumas contas contábeis, como caixa, fornecedores, estoques, com respectivo grupo e subgrupo. Os lançamentos a débito e a crédito, em seu lado direito, são registrados as contas creditadas e no lado esquerdo as contas debitadas. Os totais de débito e crédito, o saldo da conta que poderá ser devedor ou credor. Então, eu tenho aqui o modelo de razonete. Aí eu tenho uma conta, olha que conta maravilhosa, né? Conta caixa e equivalentes de caixa. Então, nessa conta, nós temos do lado esquerdo os débitos e do lado direito os créditos. E aqui, débito menos crédito, nós vamos ter o saldo dessa conta. Lembrando que caixa, né, é uma conta, caixa é equivalente de caixa, é uma conta do ativo, né? E o seu saldo sempre será devedor. Então, representa bens e direitos, o seu saldo será sempre devedor. Ela pode receber créditos. Quando isso acontece? Quando eu pago uma conta. Então, paguei lá o material de limpeza em dinheiro, saiu o recurso. Então, aqui um exemplo, esses R$10.000 é um crédito na conta caixa e equivalentes de caixa. Mas a natureza da conta, dessa conta, é sempre devedora. É importante ressaltar aí, né, professora, que o razonete ele é um modelo, uma representação gráfica dos lançamentos. E qual é o interessante do razonete? Enquanto o lançamento vem dia a dia, no razonete a gente consegue ver um determinado período. Professor, traduz? Traduzo sim. Então vamos lá, conta caixa, como a senhora está mostrando aí nesse momento. Se a gente visse nos livros diários, a gente só ia ver um lançamento de um dia. Já no razonetes do conta caixa, o que nós vemos? O lançamento de um mês, uma semana, conforme a nossa necessidade. Portanto, o razonete a gente vê os lançamentos de um determinado período, de uma semana, 2 semanas, um mês ou um ano, numa única conta. Ok, continuando. Agora vamos para o livro diário, né? O registro no diário é obrigatório pela legislação brasileira. É o que expressa as operações da empresa em seu dia a dia, devendo obedecer normas brasileiras de contabilidade. A inexistência do livro diário, então, quando falo livro diário, é porque todos os fatos têm que ser lançados diariamente, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Toda vez que chegar na cooperativa um documento hábil, né, tem que ser lançado no livro diário. A inexistência do livro diário para as cooperativas optantes pelo lucro real ou sua escrituração em desacordo com as normas contábeis, sujeitam a cooperativa ao arbitramento do lucro para fins de apuração do imposto de renda dos atos não cooperados. Então, o que eu disse para vocês? Que os atos não cooperados, eles são tributados pelo imposto de renda do governo federal. Então, o governo federal, ele tem vários impostos, né? E o imposto de renda ele cobra das cooperativas referente ao quê? Referente aos atos não cooperativos, que são realizados com terceiros. Então, é obrigatório a cooperativa ter o livro diário, senão ela pode ser multada e ter o seu lucro arbitrado para fins de apuração desse imposto. E aí a gente acaba respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no início, né, professora? É obrigatório fazer essa escrituração? A escrituração para iniciar é feita onde? No livro diário. E é obrigatório? Como a senhora acabou de falar, sim, né, professora? Sim. Se torna obrigatório, né, por legislação e sujeito, inclusive, à arbitragem, né, e multa por não cumprimento da legislação específica. Portanto, quando você estiver lá na sua cooperativa e alguém perguntar, lanço isso? Não há que questionar. Claro que vai lançar, porque
porque é obrigatório os lançamentos contábeis. Aonde vai ser registrado? No livro diário. Portanto, o livro diário é o local onde nós fazemos o lançamento contábil. Cada fato ali na ordem cronológica, ou seja, na sua ordem de acontecimento. Ok, continuando. O livro razão é obrigatório pela legislação comercial e tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no diário e constante no balanço, e deve ser registrado no órgão do comércio. Então, um outro livro, né, que é obrigatório pelas cooperativas. O livro razão tem o mesmo sentido do razonete, pois apresenta as movimentações devedoras e credoras ocorridas em determinado período e o saldo da conta a que se refere, devendo apresentar o nome da cooperativa, CNPJ, data e período a que se refere. Então, é um outro livro também obrigatório pelas cooperativas que são optantes pelo lucro real. Vamos agora às fórmulas de lançamentos contábeis, né, desses fatos que ocorrem e como devem ser lançados. Todo fato contábil origina um lançamento contábil. Para registrar qualquer fato, existem 4 fórmulas de lançamentos. Vejamos ela. Primeira fórmula: requer uma conta devedora e uma conta credora. Segunda fórmula: requer uma conta devedora e 2 ou mais contas credoras. Terceira fórmula: requer 2 contas devedoras e apenas uma conta credora. Quarta fórmula: requer 2 ou mais contas devedoras e 2 ou mais contas credoras. Exemplo de lançamento de primeira fórmula. Vamos lá, professora. Então, o exemplo de lançamento que temos da primeira fórmula é recebimento de créditos de clientes na conta bancária cooperativa no Banco do Brasil S.A., né, no valor de 20 mil. Data do lançamento, 1/1, X1 é só um exemplo, né? Então, o que é essa primeira fórmula? Quando a gente vê lá, lançamento, olha, no lançamento de primeira fórmula, acontece o quê? Um débito, Banco do Brasil, conta movimento no valor de 20 mil, e um crédito. Crédito a receber no valor de 20 mil. Então, é mais ou menos isso que vamos encontrar dentro, aonde? No livro diário ou no livro razão? No livro diário. Então, vamos pegar alguns elementos que a gente vai ver dentro do livro diário. Primeiro elemento, fator histórico. Está vendo ali, aluno? O fator histórico. Fator histórico foi de quanto? O fator histórico está ali, recebimento de créditos do Banco do Brasil, no valor de 20 mil. Segundo fator importante, a data do lançamento. A data do lançamento, portanto, é um segundo fator importante. Lembra lá que a professora falou? Ordem cronológica, portanto, a ordem cronológica vai ser registrada conforme o lançamento. E terceiro ponto importante é o débito e o crédito das contas, sendo que o débito vem primeiro e o crédito por segundo. No exemplo de lançamento de primeira fórmula, nós vemos um lançamento de débito e um crédito. Vamos para as contas. Contas, Banco do Brasil, conta movimento, crédito a receber. O que é isso? Lembra lá na primeira aula, aluno? Essa é a parte qualitativa da conta, ou seja, é o nome da conta. E o que é esses 20 mil? Qual é o nome disso? É isso aí, aluno. Esse é a parte quantitativa. Enquanto a parte qualitativa fala qual é o nome da conta, a parte quantitativa fala qual é o valor, que nesse caso é 20 mil. Agora vamos para o exemplo de lançamento de segunda fórmula. Vamos lá. Histórico. Recebimento de clientes na conta do Banco do Brasil da cooperativa com recebimento de juros, pois o cliente pagou em atraso o boleto bancário, sendo o valor do boleto 5 mil e dos juros R$500. Então, nós temos data do lançamento, 1/1 de X1,
Aí, lançamento a débito. O que entrou? Esse dinheiro entrou onde? Não foi na conta Banco do Brasil, conta movimento? Então, eu vou debitá-la. Entrou quanto? 5.500. E eu vou creditar o quê? O que ocorreu? Recebimento lá na conta créditos a receber de quanto? De 5. O que mais? Ele não pagou juros? Então, outro crédito, juros ativos, receita de R$500. Somando os dois créditos, né, vai dar o valor do débito. Professor, uma dúvida da escola Rondon Curumbiara, Cerejeiras. Débito é o que eu vou pagar e crédito é o que eu vou receber? Bom, Cerejeira, pessoal, primeiro, obrigado pela participação. Não confundamos, não podemos confundir esse débito e crédito com os registros bancários. Esse débito e crédito que foi falado aqui é o que acontece no banco. É diferente dos lançamentos contábeis. Apesar das palavras serem as mesmas, existe uma diferença. Vamos tentar resumir a diferença. Dentro da contabilidade, o débito significa o destino do dinheiro. Vamos resumir assim, é o destino do dinheiro, enquanto o crédito é a origem do dinheiro. Então vamos lá para a tela para a gente dar uma olhada? Ali no exemplo de Fórmula 2, quando a gente vê créditos a receber, 5.000, e créditos, juros ativos, 500. Débito, Banco do Brasil. O que aconteceu? O dinheiro veio do crédito a receber e dos juros ativos e foi para onde? Qual foi o destino do dinheiro? O destino do dinheiro foi o Banco do Brasil. Então vamos tentar fazer essa associação. A origem, olha lá, tá vendo o Czinho, não parece, ó? Crédito. Então, a origem, crédito. O destino do dinheiro, para onde o destino foi, é débito. Destino, débito. Então, é mais ou menos isso que quer dizer essas palavras créditos e débitos no lançamento contábil. Mais uma vez, crédito, a origem do dinheiro. E o débito é o destino, para onde o dinheiro foi. Continuando, né? Exemplo de lançamentos de terceira fórmula. Histórico. Pagamento de impostos a pagar em atraso na conta bancária do Banco do Brasil da cooperativa, sendo 10.000 o valor do imposto e R$500 de juros e multa pelo atraso. Então, nós temos a data do lançamento, sempre tem que se informar, né? Foi 1/1 de X1. Aí nós temos débito, né? Imposto a pagar, 10.000. Débito, juros passivos, despesa, R$500. E crédito, da onde saiu o dinheiro para pagar o imposto, que foi da conta Banco do Brasil, conta movimento, no valor de R$10.500. Exatamente. Mais uma vez podemos observar aqui. Então, débito, impostos a pagar no valor de 10.000. Ou seja, a empresa pagou 10.000, débito, juros passivos de 500. Tá, o destino do dinheiro foi para quê? Para pagar impostos e os juros dos impostos. Mas qual foi a origem do dinheiro? Da onde veio o dinheiro? Lembra? Origem, crédito, parecido, OC, Banco do Brasil. Portanto, o dinheiro veio do Banco do Brasil para pagar os impostos a pagar e os juros passivos, ok? Então, continuando ali na fórmula, exemplo de lançamentos na Fórmula 4, o que veremos? Veremos que o histórico, recebimento de valores de clientes de outras contas a receber no valor de 20.000 cada, sendo 50% em dinheiro e o restante de conta bancária no Brasil, ok? Então, contas a receber no valor de 20.000, sendo 50% em dinheiro e o restante em contas bancárias do Brasil. Como será esse lançamento? Vamos lá? Débito. Qual é o débito? Exatamente. O primeiro débito é o caixa, porque o destino do dinheiro foi para o caixa. Vamos lá? Opa, tem outro débito. Débito Banco do Brasil. Por que houve dois débitos? Lembra? Vamos ver o crédito primeiro. Qual foi a origem? A origem foi do cliente, né? Origem cliente 10.000 e o outro contas a receber 10.000. O que aconteceu nesse caso?
nós tivemos duas origens e dois destinos. Então o dinheiro saiu de dois lugares. Quais são esses dois lugares? Clientes e conta a receber, e teve dois destinos. Quais foram os destinos? Caixa e Banco do Brasil. Sempre associando origem, da onde veio o dinheiro, que é o crédito, e o destino para onde foi o dinheiro, que é o débito. Nesse caso, para onde foi o dinheiro? Com vocês, aluno. Para onde foi? Exatamente. Débito, débito. Então foi para o Caixa e o Banco do Brasil. Qual foi a origem? Crédito. Crédito, cliente 10 mil e contas a receber 10 mil. Né? Continuando, responsabilidade pela escrituração. A escrituração contábil, acerca das demonstrações contábeis, é de atribuição e responsabilidade exclusiva do contabilista, legalmente habilitado a desenvolver essa tarefa. Então, vocês estão aqui aprendendo sobre contabilidade, né, porque vocês serão técnicos em cooperativismo, porque vocês precisam conhecer como é feita a contabilidade. Lembrando que vocês vão participar também das assembleias, né, que serão realizadas, que serão apresentadas, as demonstrações contábeis, que são o quê? São relatórios de todos esses lançamentos realizados, tanto no livro diário como no livro Razão. Nós vamos estudar agora, daqui a pouco, as demonstrações contábeis, que é o quê? Que é o relatório de todos esses fatos que aconteceram na cooperativa. Vamos lá? Então, demonstrações contábeis. A lei número 5.764, que instituiu a Política Nacional do Cooperativismo, define no seu artigo 44 as demonstrações contábeis que deverão ser elaboradas pelas cooperativas. Vejamos o balanço patrimonial. E nós já estudamos um pouco, né, demonstrativo das sobras ou perdas. Então, como eu disse, as demonstrações contábeis, né, são relatórios resumindo todos aqueles lançamentos contábeis, todos aqueles fatos contábeis que ocorreram na empresa, entrega do leite, compra da embalagem, tudo isso, né, vai ser demonstrado nas demonstrações contábeis. Continuando. O balanço patrimonial das entidades cooperativas deve evidenciar os componentes patrimoniais. Então, vejamos, aí eu tenho o desenho de dois bonequinhos numa balança, né? Então, nos remete balanço. Então, componentes patrimonial, não sei se vocês lembram, na nossa primeira aula, nós fizemos o quê? Um agrupamento das contas patrimoniais, do patrimônio, que são as contas do ativo, que são os bens e direitos, e do outro lado, que são as obrigações, o passivo. Por que eu coloquei essa balança? Porque tanto o lado ativo e passivo tem que fechar nos mesmos valores. Então, por isso que esses menininhos aí estão equilibrados na balança. Bens mais direitos menos obrigações vai fechar no meu PL. O balanço patrimonial fornece informações aos usuários sobre posição patrimonial e financeira, comparando com o exercício anterior. Deverá ser estruturado conforme os seguintes quesitos. No ativo, que são as contas de bens e direito, as contas devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, ou seja, primeiro as conversíveis em dinheiro. Então, vejamos exemplo. Então, eu tenho aqui. Então, qual a primeira conta que vem no balanço patrimonial? Então, a primeira conta do balanço patrimonial qual foi? Caixa, né? Estamos vendo aí o caixa. E lembrando que a gente está vendo o quê? O ativo, né? O que é o ativo? Vocês lembram? O ativo a gente pode resumir ele em bens e direitos. O que são os bens? Os bens são aquela parte mais palpável, aquela parte que nós conseguimos visualizar um pouquinho melhor, né? Tá aí, ó, caixa, que é o dinheiro, o estoque, por exemplo, estoque de cereais,
Outro bem que podemos falar, os veículos, aí, esse tratorzinho aí é o veículo. Mas o ativo também tem a parte dos direitos. Quem lembra o que são direitos do ativo? Lembraram? Exatamente, aquela dívida que seu irmão tem com você, lembra? Então o direito é aquilo que você tem o direito de receber. São dinheiro ou outras coisas emprestados a terceiro, né? Quando terceiros estão devendo algo a você. Isso se chama direito. Portanto, o ativo do balanço patrimonial, ele é composto por dois elementos, que são os bens, essa parte que nós vimos, e os direitos. E o balanço patrimonial, portanto, do outro lado, ele é composto de passivo. No passivo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade dos elementos nela registrados. As contas a pagar, que irão vencer logo, vem primeiro. Professor, o que é grau de exigibilidade? Grau de exigibilidade. Muito simples. Quem vence primeiro? Então, é uma ordem de vencimento. Quem vai vencer primeiro, vem na frente dos outros. Portanto, os que estão mais próximos de vencer, virão na frente, os que vencerão depois, virão após, né? Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. O balanço patrimonial, portanto, ele se divide em ativo, né, e passivo. Mas esse ativo e passivo, ele vem uma subdivisão. Quais são essas subdivisões? A primeira subdivisão que agora a gente vai ver, o ativo circulante. Olha, ativo circulante, tá vendo? Circula, circula. Se ele circula, ele está rápido. Então, ativo circulante abriga valores cuja realização será dentro do exercício social seguinte. O que é exercício social seguinte, professor? Exercício social seguinte. Exercício, ano. É o ano, né? Seguinte, o ano que vem. Portanto, qual é o exercício social seguinte, né? Vai ser até dezembro do ano que vem. Tudo que você tiver como ativo a receber, né, ou tiver como ativo até o exercício seguinte, até dezembro do ano que vem, será ativo circulante. Portanto, tudo que passar de dezembro do outro ano será ativo não circulante. O ativo não circulante agrupa as contas cuja realização estão além do período do exercício seguinte. Então, o que é o não circulante? Se o circulante vai até dezembro de 2018. O não circulante seria tudo que vem a partir de janeiro de 2019. Ok, professor, é um pouquinho complicado. Realmente é um pouquinho complicado, mas eu tenho certeza que vocês vão chegar em casa, vão rever essa aula e vão entender um pouquinho mais. Mas vamos dar continuidade então. Ativo circulante, dinheiro. Dinheiro está fácil? Está ali na sua mão? Tá. Então ele circula rápido? Sim. Portanto, o dinheiro, caixa, é um ativo circulante. O estoque que você tem, você pode vender aquilo e transformar isso em dinheiro? Exatamente, você consegue transformar aquilo em dinheiro mais fácil. Então, se é fácil você ter o dinheiro na mão, portanto, ele é um ativo circulante. Agora vem uma outra parte. E quando é difícil você transformar aquilo em dinheiro? Um carro. É fácil você transformar um carro em dinheiro? Você pode querer vender, mas não tem a certeza absoluta que você vai conseguir vender ele amanhã. Um computador. Você vai conseguir vender esse computador que está aí na telinha? Não, pode, mas será que vai ser rápido, vai ser lento? E essa máquina, esse trator? De repente vai ser mais lento, correto? Portanto, tudo que é mais lento fazer dinheiro, tudo que é mais difícil você transformar em dinheiro, vai entrar em ativo não circulante. Tudo que forma dinheiro rápido, ele é ativo circulante. Ok, continuando, né? Agora vamos para o outro lado. Nós encontramos o passivo circulante, que abriga valores a pagar dentro do exercício social seguinte. Então, são aquelas dívidas que vão vencer até 31 de dezembro de 2018. No passivo não circulante, agrupa-se as contas de dívidas
cujo pagamento será após o exercício social seguinte, ou seja, aquelas dívidas que vão vencer lá no ano, se nós formos analisar hoje, né, lá no ano de 2019. Nessa conta aqui, sempre nós encontramos o quê? Empréstimos e financiamentos bancários que são realizados pelas cooperativas. Aí nós temos outras contas, que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido será o agrupamento das contas. Capital social, né, que é aquele valor que o cooperado tirou, né, aquele dinheiro que ele tirou do bolso e colocou na cooperativa. E nós temos as reservas. O que são as reservas? As reservas são as sobras, né, dos atos cooperativos e o lucro dos atos não cooperativos. Então, fica guardadinho aí para algumas eventualidades que ocorram na cooperativa. Algumas particularidades do balanço patrimonial das cooperativas. Então, nós temos conta créditos com associados. Deverá separar os créditos dos associados de acordo com a operação que a originou. Vejamos. Então, duplicatas a receber, fornecimento de bens, perdas a receber, prejuízos a receber. Ou seja, muitas vezes na cooperativa, os associados, os cooperados, eles recebem a vacina e demoram um pouco para pagar, né? Então não paga à vista. Então gera uma duplicata a receber para a cooperativa. Então lembrando que essas duplicatas precisa se criar uma conta específica chamada conta créditos com associados para separar. Quando for elaborar o balanço patrimonial, conseguir distinguir o que é crédito dos associados, né, valores que se tem para receber dos associados e de terceiros, correto? Nós temos aqui duplicatas, perdas a receber e prejuízos a receber. Os estoques. Os estoques também devem ser segregados por origem. Então, dos associados ou de terceiros. Nós vimos na aula passada, né, que em alguma eventualidade será necessário a cooperativa o quê? Adquirir leite ou outro produto agrícola para complementar lote de entrega a uma rede de supermercado. Então, ela pode adquirir produtos de terceiro. Então, lá na conta estoques, ela deve separar os estoques recebidos dos associados e de terceiros, devem ser separados. Mesmo que se refiram a produtos iguais e que pelas operações da cooperativa não consiga separá-los. Vejamos. Então, estoque. Então, nós temos que separar operações com associados, que são aqueles estoques recebidos dos cooperados, e operações com terceiros. Agora vamos para as obrigações, que são as dívidas das cooperativas. Deverão ser separadas em obrigações dos cooperados e de terceiros. Vejamos. Obrigações com associados e obrigações com terceiros. Obrigações com entidades públicas, nesse caso aqui, entidades públicas, entra o quê? Entra os impostos a pagar da cooperativa. Então, nós temos o capital social, as reservas obrigatórias, que é a RATS e a reserva legal. Aí nós temos aqui o exemplo de um balanço patrimonial. Então, nós temos o ativo, ativo circulante, operações com associados, aí tem vários cooperados. Separado também operações com terceiros, quando eu recebo estoque de terceiros. Aí eu tenho ativo não circulante, tenho imobilizado, total do ativo, R$5.000. Aí eu tenho as contas do passivo. Passivo circulante, que são obrigações com associados, produção a pagar, né? Eles entregam leite, eu tenho que pagar esse leite entregue. E sobras a distribuir. Então, tudo separado para fazer a identificação
na Assembleia. Obrigações com terceiros, obrigações fiscais e imposto de renda a pagar. Temos aqui o patrimônio líquido, capital social, reserva legal, que é obrigatória, né? A RATS, que é a Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social, o total do passivo mais o PL, R$5.000. Isso é só um exemplo de balanço patrimonial. Então, professora, nesse exemplo, a gente puder voltar um pouquinho mais acima, a gente consegue observar um pouquinho que existe uma sequência, né? E essa sequência é o quê? Primeiro nós vimos lá no primeiro slide o ativo circulante. O ativo circulante vindo primeiro, né? E posteriormente, logo no slide seguinte, nós vimos o ativo não circulante. É claro que no slide nós não conseguimos representar muito bem o balanço patrimonial, mas isso no papel ele vem numa sequência lógica ali, primeiro o ativo circulante e o ativo não circulante. E por que o ativo circulante vem primeiro e o não circulante vem depois? Porque ele vem daquela palavrinha que nós falamos lá no começo, que é transformar o dinheiro de forma rápida. Então, quanto mais rápido conseguimos transformar um bem ou direito em dinheiro, né, em dinheiro vivo, para podermos pagar as contas, ele é circulante. Quanto mais demorar esse objeto virar dinheiro, ele é não circulante. Portanto, quando nós visualizamos ali ativo não circulante, né, permanente, imobilizados operacionais. O que são os imobilizados ou permanentes? Permanentes e imobilizados a gente pode considerar que pode ser um prédio, uma fazenda, uma fábrica. Portanto, se nós temos um prédio, ou uma fábrica, uma fazenda, isso é fácil transformar em dinheiro? Não, né? Nós visualizamos que existe uma certa dificuldade. Mesmo que aquilo tenha um valor, não é de uma hora para outra que você fala assim, olha, eu vou vender e aparece alguém que consiga vender. Então, é mais difícil. Isso se chama o quê? A parte de circulação do dinheiro. Então, como ele demora um pouco mais para ser transformado em dinheiro, ele fica onde? Em ativos não circulantes. No próximo balanço, nós vimos o balanço, a parte dos passivos, onde nós vemos o passivo circulante. O que entra no passivo circulante? O que é? É isso aí. São as obrigações que estarão num curto prazo. Circulante, vai circular mais rápido. Está num curto prazo. E que prazo é esse? Até dezembro do ano seguinte. Até o último mês do exercício subsequente. De forma traduzindo, o que entrará no passivo circulante será tudo aquilo que nós teremos que pagar até dezembro do ano seguinte, ok? Portanto, o que teremos que pagar depois? Vai entrar onde? Aonde? Exatamente, no passivo não circulante. Nós não constamos aqui, mas se o passivo circulante é até dezembro do ano seguinte, o passivo não circulante será o depois. E o que é esse patrimônio líquido? Lembra lá na primeira aula? Equação do patrimônio líquido, né? Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. A menos P é igual a PL. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, todo o dinheiro que eu tenho, o ativo, tudo que eu tenho em dinheiro, se eu pegar e pagar todas as minhas dívidas, que é o passivo, o que sobrar é meu. Então, o patrimônio líquido é isso, é o que sobrar, né, do meu ativo depois de ter pago todas as minhas dívidas, ter pago todo o meu passivo. Demonstração de sobras e perda. Deve evidenciar separadamente a composição dos resultados de determinado período, segregando as atividades sobre o ato cooperativos e o ato não cooperativo, né, professora? Isso, muito bem. Então, aqui, né, nós temos a demonstração de sobras e perdas, nós temos os ingressos do ato cooperativo e as receitas do ato não cooperativo. Aí nós temos os custos dos produtos vendidos, as sobras ou lucro líquido, aí os dispêndios e despesas operacionais. Então, os dispêndios podem ser de vendas, administrativos, assistenciais e sociais, lembrando que todos eles têm que ser separados, né? Ato cooperativo e ato não cooperativo. Aí nós temos a sobra do ato cooperativo
e o lucro do ato não cooperativo. Aí nós temos as destinações da FATS e da reserva legal no ato cooperativo e temos a destinação da FATS no ato não cooperativo e o saldo à disposição da Assembleia Geral Ordinária da cooperativa. Esse é um exemplo da demonstração de sobras e perdas que deve ser demonstrado na Assembleia Geral. Bom, algumas particularidades, né? Então, nas cooperativas, no ato cooperativo, nós temos o quê? Os ingressos menos os dispêndios, né? Pode gerar sobras, ou seja, lucro, né? Mas na cooperativa é chamado de sobras. As sobras vai destinado para a RATS, para a reserva legal, como nós estudamos na aula passada, e podem existir, conforme estatuto, outros tipos de reserva estatutárias. Então, se ocorrer sobras, forma-se a reserva de assistência técnica, educacional e social e a reserva legal. E se o estatuto tiver uma previsão, as reservas estatutárias. No caso de perda, né, de ato cooperativo, nós vamos utilizar o saldo que estiver lá no patrimônio líquido da reserva legal para cobrir essas perdas do ato cooperativo e, se o valor existente lá naquela conta, reserva legal, não for suficiente, essa perda será rateado entre os cooperados. Então, muito interessante aqui. Então, se ocorrer perda, o valor que tem lá na conta reserva legal não for suficiente, essa perda será rateada entre os cooperados. Por isso que é muito importante realizar adequadamente a contabilidade, né, a escrituração tanto dos livros diário e razão para conseguir auferir essas informações. Continuando, no caso de ato não cooperativo, nós temos lucro. Lembrando, né, que o lucro do ato cooperativo vai todo para a reserva de assistência técnica, educacional e social da cooperativa. É para custear as atividades educacionais dentro da cooperativa, quando ocorra lucro. Então, no caso do ato não cooperativo, não distribui o lucro para os cooperados. Vai todo para a FATS. E o prejuízo do ato não cooperativo, eu vou utilizar o saldo que tem lá na minha continha do patrimônio líquido, que é chamado reserva legal. E caso essa reserva legal não seja suficiente, será rateada entre os cooperados. Por isso que é importante as informações contábeis, porque dá para saber o que está acontecendo e essas informações têm que ser idôneas, né, para que os cooperados, né, o Conselho Fiscal da cooperativa possa validar essas demonstrações contábeis e verificar realmente se teve sobra, se teve lucro, para melhorar muitas vezes a saúde, né, dessa cooperativa, ok? Bom, meus queridos, né, chegamos mais ao finalzinho da nossa terceira aula, né? Nós vamos iniciar agora, vocês vão iniciar a atividade de sala, tá? E dentro de instantes nós retornaremos. Boa atividade para vocês. Olá.
Olá, queridos alunos, né? Estamos aqui novamente para a correção das atividades de sala, né? Espero que todos tenham respondido as questões dessa atividade. Vamos lá, professor Aloy, como está a participação? Professora, já tive respostas, mas eu quero mais participação aqui, hein? Olha, isso aqui é para você. Como eu falei, esse é o momento de ter uma interação entre vocês e a professora Fernanda. Eu estou aqui como um processo de transição. Então, essa ferramentazinha aqui, qualquer dúvida, pode enviar. Olha, já recebi uma resposta aqui, parabéns, Rolim de Moura, participando. É isso aí, quero ver mais participações, hein, pessoal? Ok, vamos aqui desvendar os mistérios, né, da contabilidade. Atividade de sala 1, questão 1. O método de escrituração, que tem como princípio fundamental a igualdade constante entre os valores lançados a débito e a crédito, denomina-se. Letra A. Método das partidas simples. Letra B. Método das partidas dobradas. Letra C. Método das partidas mistas. Letra D. Método das partidas quebradas. E letra E. Método das partidas triplas. Ixi. Essa é difícil, hein, professora? Essa é muito difícil. A gente nunca falou isso aqui. Mas eu acho que eles conseguiram, porque eu estou vendo aqui a resposta, questão 1, e está chegando outra resposta. Muito bem esses alunos aqui que estão respondendo. Professora, não tem dúvida aqui, né? É o método da partida dobrada. Isso, a letra B. Muito é um bem. método secular inventado lá no passado por um frade chamado Luca Pacioli e que perdura até hoje. Por que perdura até hoje? Porque continua atual, o método continua atual, que basicamente se resume em que a cada lançamento no débito haverá correspondente valores no crédito. Ou seja, se tem 5.000 lançado a débito, haverá 5.000 lançado a crédito. É a famosa balança contábil, né? A balança que deverá estar sempre equilibrada. Para ver o correto escrituração contábil, a correta escrituração contábil, tudo que for lançado a débito deverá haver valores correspondidos a crédito. Professor, então quer dizer que se eu lançar um débito de 5.000, um crédito de 5.000, vai haver um débito de 5.000? Sim, mas pode haver outras fórmulas. Como assim outras fórmulas? Lembra? Primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula, quarta fórmula. O que são essas fórmulas? Pode haver débito, crédito, pode haver débito e 2 créditos, pode haver um crédito e 2 débitos, ou múltiplos débitos e múltiplos créditos. Qual é o importante da partida dobrada? Importante que, independente da quantidade de débito ou crédito, os valores têm que ser iguais. A quantidade de valor que houver no débito, exemplo, 5.000 em débito, quanto que tem que haver no crédito? Não ouvi? Quanto? Isso aí. Se temos 5.000 em débito, então tem que haver 5.000 em crédito. Portanto, a resposta da letra 1, da número 1 é letra B, método das partidas dobradas. Muito bem, professor Aloy. Então vamos lá, só clareando mais um pouco, né, o lançamento de débito e crédito. Então nós temos um exemplo, a entrega de leite, né, de uma cooperativa. Então quando o cooperado entrega esse leite, né, ele vai com uma nota de produtor rural, essa nota ela chega na cooperativa, a cooperativa emite uma nota fiscal novamente da entrada desse leite. Então o que faz? Se a cooperativa for pagar à vista, vai tirar o dinheiro do caixa. Então o que entrou? Entrou estoque, então eu vou debitar o estoque. E o que saiu? Bom, se for pagamento à vista, vai sair dinheiro do caixa, né, ou do banco. E se for para pagar posteriormente, vai gerar uma obrigação com o cooperado para ser pago futuramente pela cooperativa, correto? Então, este é um tipo de lançamento de débito e crédito. Vamos para a segunda
questão. Questão 2, né? Qual dos lançamentos contábeis abaixo representa a compra de frutas de um produtor rural que não é cooperado da cooperativa, para complementar lotes de entregas a uma rede de supermercado para pagamento a prazo no valor de R$ 500. O que aconteceu nesse lançamento contábil? A cooperativa comprou frutas de um produtor rural. Esse produtor rural era cooperado da cooperativa? Não é cooperado da cooperativa. Isso foi para complementar um lote que deveria ser entregue no supermercado. Qual foi o valor a ser pago por esse produto que foi comprado? R$ 500. Qual será a forma dessa escrituração? Vamos ver as opções? Opção A, débito, esse Dzinho significa débito, estoque, operação com terceiros, R$ 500. Crédito, obrigação com terceiros, R$ 500. Opção B, débito, estoque, operação com cooperados, R$ 500. Crédito, obrigações com terceiros, R$ 500. Opção C, débito, estoques, operação com terceiro, R$ 500. Crédito, obrigação com cooperados, R$ 500. Opção D, débito, estoques, operação com terceiros, R$ 500. Crédito, caixa, R$ 500. Opção E, débito, estoque, operações com terceiro, R$ 500. Crédito, conta banco, XY, R$ 500. A primeira coisa que devemos observar é o quê? Lembra que eu falei, partidas dobradas, o valor de débito deverá ser o mesmo valor de crédito. Todos são iguais? Opa, são. Então, todos um débito de 500 deverão ter um respectivo crédito de 500. O segundo ponto que devemos observar é a qualidade da conta, os nomes das contas. E aí, professora? Vamos voltar aqui. O que aconteceu aqui foi compra de frutas de um produtor rural que não é cooperado. Quando eu compro frutas, ela vai entrar onde? Vai entrar no estoque da cooperativa. Então, lembra que nesta aula nós aprendemos que os estoques, né, devem ser separados. As frutas recebidas de terceiros e as frutas recebidas de não cooperados. Então, vai para o estoque. Opa, professora, se ela vai para o estoque, então quer dizer que o destino das frutas foi no estoque, né? Isso. Destino, aluno, lembra que eu falei? Débito, destino. Destino começa com que letra? D. Então, a fruta foi para o destino estoque. Opa, já começamos a desvendar alguma coisa, né? E aí, professora? Continuando, essa fruta foi adquirida de cooperados ou de terceiros que não participam da cooperativa? Vamos lá, voltar no enunciado. Diz assim que é de um produtor rural que não é cooperado da cooperativa. Ah, então esse estoque é uma operação com terceiros. Então, eu vou debitar estoque, operação com terceiros no valor de R$ 500. Bom, ele entregou essas frutas, a cooperativa pagou essas frutas à vista, saindo o dinheiro do caixa, numerário, ou foi a prazo, ou foi no banco. Vamos lá. Para complementar lote de entregas a uma rede para pagamento a prazo. Quando eu compro a prazo, o que acontece? Gera uma obrigação. Então, eu vou creditar obrigação com terceiros no valor de R$ 500. Então, qual a assertiva é correta? Os alunos participaram aí, professor Aloir? Participaram, tem muita gente aqui participando. De Paraná, Ariquemes, Escola Campo Novo, distrito de essa aqui é nova para mim, Migrantinópolis, distrito de Migrantinópolis, Rolim de Moura. Parabéns a todos, todos acertaram, muita gente acertando. É isso aí, temos que tentar. Portanto, aluno, como a professora falou, débito, estoque, operação com terceiros e créditos, né? Foi pago à vista? Não foi. Se não foi pago à vista, gerou uma
obrigação com terceiros. Agora é importante aqui ressaltar, vamos verificar uma coisa. Qual foi o destino das frutas? O destino da fruta foi a letra D, não foi? Então, qual foi a origem do dinheiro que pagou as frutas? Exatamente, obrigações com terceiro. Mesmo que ele não tenha pago, ele já conseguiu, obteve uma obrigação. Portanto, a origem, obrigação com terceiro, o dinheiro saiu da obrigação com terceiros, né? E foi para o destino. Tá vendo ali, ó? Vamos lá. O dinheiro saiu de obrigações e foi para o destino, que foi as frutas. Exatamente. Então vamos gravar isso, hein? Débito, destino, crédito, a origem do recurso. Certo? É isso aí, pessoal. Vamos tentar, vamos nos exercitar, vamos verificar só assim para a aprendizagem. A contabilidade, realmente, ela tem uma certa complexidade, mas só que com o tempo a gente vamos nos acostumando e vamos desmistificando a contabilidade. Portanto, a questão 2, resposta correta, professora? É a letra A. Isso, muito bem, pessoal. Isso, espero que todos, né? O pessoal acha um pouquinho complicado a contabilidade, porque são nomes diferentes, ativo, passivo, né? Obrigações com terceiros, obrigações com cooperados, mas aos poucos vocês vão se familiarizando com o conteúdo e com certeza lá no dia da prova todos vão tirar um 10, né, professor Aloy? Exatamente. Professor, antes de começar a questão 3, só um recadinho aqui. Amanhã, aula normal para os alunos da mediação, ok? Amanhã, aula normal, só não haverá aqui no IFRO, mas a aula é normal. Recadinho da coordenadora de vocês, ela mandou um coraçãozinho para vocês, falou que adora vocês. Mas vamos continuar, questão 3. Nossa, okay. Questão 3. Questão 3. São características do livro diário. Letra A. Registra todos os fatos administrativos e atos relevantes ocorridos na empresa. Letra B. Faculdade de escrituração em partidas mensais, ou seja, é facultativo para a cooperativa realizar, juntar todos os lançamentos e mensalmente, só lá no dia 31, realizar esse lançamento? Aqui está dizendo isso. Letra C. Ele é obrigatório para as cooperativas optantes pelo lucro real. Letra D. Deve ser escriturado em ordem cronológica de escrituração, ou seja, então, os fatos que aconteceram no dia 1º devem ser contabilizados, lançados no livro diário. Quando eu digo diário, diariamente eu devo efetuar os lançamentos contábeis. Antigamente isso era feito em livros manuscritos, né? Escreviam os livros, mas hoje com a tecnologia nós utilizamos o computador para realizar a escrituração do livro diário. Ficou muito mais fácil. Outra característica que é citada aqui na letra E, deve ser registrado no órgão do comércio. Então, nós vimos durante a aula, né, que se os livros são obrigatórios, eles devem ser registrados no órgão do comércio. No caso, esse órgão do comércio é a JUSER, Junta Comercial do Estado de Rondônia, né? Se for aqui em Rondônia. Se for em outro estado, é registrado na junta comercial daquele estado. Bom, vamos lá, professor Aloy, como está a participação na questão 3? Olha, mais uma vez, o pessoal está de parabéns. Agora, um aqui novo aqui, Ariquemes, parabéns de novo, Ariquemes, Cerejeira, muita participação e é isso aí. Contabilidade é treino. Não adianta só o professor vir aqui na frente, falar. Tem que treinar, tem que ter uma prática, tem que errar e para acertar. Mas para isso, exercitar, procurar saber um pouco mais. Então, já que a gente falou do livro diário, não vamos falar só a resposta não, professora? Vamos procurar um pouquinho mais desse livro diário? O livro diário, como a senhora falou lá no começo, qual é a importância desse livro diário? Da escrituração contábil. A gente pensa que escrituração contábil ela vem só da obrigação legal, mas ele tem um fator principal, né?
Que é o que, professora? Com certeza, é gerar informações para a tomada de decisão dos cooperados e também dos outros órgãos. Vamos lá, vai ocorrer a Assembleia Geral, né, da cooperativa. O que acontece? Quando os cooperados vão participar dessa Assembleia Geral, vai se levar o balanço patrimonial e a demonstração de sobras e perdas, que vai demonstrar o quê? A real situação da empresa. Bom, este ano, do total das atividades da cooperativa, se é uma cooperativa que produz iogurte, dos atos cooperativos, teve sobra? De quanto? Quantos cooperados participaram dessa sobra? Todos ou só alguns? Por que os outros não participaram? O que aconteceu? Então, a contabilidade, ela vai gerar essas informações para a tomada de decisão junto aos administradores, porque os cooperados também, eles participam dessas decisões quando é apresentada essas demonstrações contábeis. Professora, e o registro dessas informações, ele não é feito só no diário, né? Ele também tem um livro Razão, que é um livro importante dentro desses registros. E aí o que é importante ressaltar? Como a professora já falou, ele gera informações. Claro, é uma obrigação legal, ele deverá ser registrado, as cooperativas só fazem por causa disso? Não, elas fazem porque além de ser uma obrigação legal, gera informações para a tomada de decisão. E o livro diário, ele tem uma peculiaridade. Ele vem de que forma? Primeiro, a parte histórica. O que é essa histórica? O que aconteceu naquele fato? Compra de frutas no dia tal, referente ao fornecedor tal, no valor de tanto, né? Segundo ponto crucial dentro do lançamento na escrituração contábil no livro diário, a data. Por quê? Porque o livro diário, apesar dele já falar que ele é diário, ele vem em ordem cronológica, né? Ele vem contando os fatos a fatos de acordo com a sua data de acontecimento. Depois disso vem o registro. O registro deverá ser feito de que forma? Débito e crédito, né? Após o lançamento débito e crédito virá a parte qualitativa, que é o nome da conta. Após os nomes da conta virão o quê? A parte quantitativa, que é o valor. E professor, o senhor fugiu completamente da pergunta, deu um rodeio. Não fugi não, eu só quis dar mais aqui, um esclarecer, a gente voltar um pouquinho que veio na aula para chegarmos a um ponto principal. Portanto, o livro diário, ele faz o registro das informações úteis para a parte interna quanto externa. Mas para isso, o governo ele tem uma obrigatoriedade, ele cobra que esse livro seja registrado. E aonde deverá ser registrado isso, professor? Onde deverá ser registrado esses livros? É na junta, né, comercial dos estados, né? Aqui no caso em Rondônia, né, na JUSER. É obrigatoriedade, ele encerrou, né, as demonstrações contábeis de um ano para o outro, né? No ano seguinte tem que se dirigir com esses livros todos impressos e levar ele para ser registrado na junta comercial. É muito interessante para ter essa validade legal. Quando o fisco chegar para fins de fiscalização da apuração do valor do lucro real dos atos não cooperados, né, vai verificar as informações e se os livros foram elaborados conforme manda a legislação. Senão, o que pode acontecer? Pode-se arbitrar o lucro. Por quê? Porque as informações não foram lançadas conforme manda a legislação. Ou seja, o livro diário não respeitou a cronologia, não respeitou que os documentos devem ser hábeis, por exemplo, nota fiscal, recibo de pagamento de salário de funcionário devidamente registrado. Então, todas essas peculiaridades devem ser observadas quando a gente for lançar essas informações, esses fatos administrativos no livro diário. Mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa questão. Muitos alunos participaram, professor Luiz. Vamos lá. Vamos lá para a questão 4, professora. Questão 3. Vamos marcar aqui, professor Aloíra, a questão 3. Pulando, é verdade, faltou a resposta. Então, portanto, qual é a resposta correta da questão 3? São várias, né? Se são características do livro diário, ele registra todos os fatos administrativos e atos relevantes ocorridos na empresa. Okay. Alternativa A está correta. É facultativo? Ele é
obrigatório ser realizada a sua escrituração, o quê? Diária. É opcional? Então, não é opcional, né? Ele é obrigatório ocorrer a escrituração. Então, essa aqui está errada, a letra B. A letra C, obrigatório para as cooperativas optantes pelo lucro real. Esta é uma outra característica do livro diário. Deve ser escriturado em ordem cronológica de escrituração, também está correta. E outra informação, ele deve ser registrado no órgão do comércio. Ok? Então, são características letra A, letra C, letra D e letra E. Ok, agora vamos para a questão de número 4. Vamos lá. Marque com V as assertivas verdadeiras e F as assertivas falsas. Só um pouquinho. Vamos lá, portanto, a letra A. Letra A. A Lei número 5.764 define no seu artigo 44 que o balanço patrimonial e as demonstrações de sobras e perdas devem ser elaboradas pelas cooperativas e apresentadas em Assembleia Geral. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, alunos. Vocês marcaram verdadeiro ou falso? Essa alternativa é o que, professor Aloy? A alternativa é verdadeira. Muito bem. Portanto, a Lei 5.764, em seu artigo 44, define o quê? Que os balanços patrimoniais e demonstrações de sobras e perdas devem ser elaborados pelas cooperativas e apresentados em Assembleia Geral. Então, não deve se restringir apenas a elaborar, ele deve ser demonstrado para os seus cooperados. Letra B. O balanço patrimonial fornece informações aos usuários sobre posição patrimonial e financeira, comparando com o exercício anterior. Opa, o que ele quis dizer aí, professora? Ele fornece, né, informações aos usuários. Quem são os usuários? Nós temos os usuários internos, né, que são os cooperados, os funcionários. E nós temos também os usuários, esses aqui são os usuários internos. E os usuários externos, que são que os usuários externos nós temos, são os bancos, os fornecedores, né? Que são os usuários externos, perdão. Sua posição patrimonial. Como é composto o patrimônio dessa cooperativa? O patrimônio é formado por quê? Bens, direitos e o que mais? E obrigações. E financeira, comparando com o exercício anterior. Então, sempre o balanço patrimonial deve vir as informações do ano, né, que se apurou, e do ano anterior. Essa assertiva é o quê? É verdadeira ou falsa? A questão B é a assertiva verdadeira. Muito bem. Será que todos os alunos acertaram? Com certeza, professora. Eu estou vendo muita Vamos participação lá. aqui, o pessoal está contribuindo mesmo. Mas o tempo não para. Então vamos para a questão C. No passivo, as contas devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados. Ou seja, primeiro, as conversíveis em dinheiro. Opa, tá certo? As primeiras que são convertidas em dinheiro deverão vir primeiro no passivo, professora? No passivo, será no passivo, ó, conversíveis em dinheiro, ó, grau de liquidez, são as contas do ativo. Exatamente. As conversíveis o que são as conversíveis em dinheiro? Aquilo que nós conseguimos transformar em dinheiro mais facilmente. No passivo é assim? Transformar em dinheiro mais facilmente? Não, né? Aonde é que vem por ordem que conseguimos transformar em dinheiro mais facilmente? É no
ativo. Isso aí, aluno, é no ativo que vem primeiro transformar em dinheiro. O passivo, ele vem em outro quesito. Qual é o quesito do passivo? Ele vem no quesito ordem de pagamento, a ordem cronológica. Quem devemos pagar primeiro virá primeiro no ativo circulante e quem for para depois de dezembro do ano seguinte virá no passivo não circulante. Portanto, a questão C está, professora? É falsa. Muito bem aos alunos. Falsa, ela está errada, a questão é falsa, ok? Indo para a questão D. No ativo não circulante, agrupa-se as contas cuja realização estão além do período do exercício social seguinte. Exemplo, caixa, estoque, crédito a receber. Então, como a gente acabou de falar, ativo não circulante, né? Ele está definindo com o quê? A conversibilidade em dinheiro. O quanto transformamos essa conta em dinheiro. O quão rápido ele vira dinheiro. Tem alguma coisa a ver com período do exercício seguinte? Quem está associado ao período do exercício seguinte? O passivo não circulante, né? Opa, tá certo? Não? O que você acha? O ativo não circulante tem a ver com a exigibilidade. Quanto mais demorado seja de transformar ele em dinheiro, isso vai ser ativo não circulante. O período do exercício seguinte está associado ao passivo não circulante. Portanto, essa questão está falsa. Essa questão está falsa. Por quê? O ativo não circulante está associado à conversibilidade. Quanto mais eu demorar a transformar ela em dinheiro, mais ela entrará no não circulante. E se eu transformar o dinheiro rápido? Eu estou com dinheiro no caixa e consigo virar ele em dinheiro rápido. Isso vai ser o quê? Ativo circulante. Portanto, essa questão é falsa. Tá? Porque, só complementando aqui, contas do ativo não circulante, nós temos imobilizado, né, os veículos da cooperativa. Vamos lá, letra E. No passivo não circulante, agrupa-se as contas de dívida, cujo pagamento será após o exercício social seguinte. Agora sim, tá vendo ali? Palavrinha-chave, exercício social seguinte, né? Opa, após o exercício social seguinte. O que isso vai ser? Vai ser não circulante ou circulante? Ele vai ser circulante. Professor, por que ele é falso essa questão? Porque o não circulante, ele deveria estar depois de dezembro de 2008. Como é maio de 2008, então é passivo circulante essa questão. Portanto, a letra E é falsa. Ela seria verdadeira o quê? Se fosse em maio de 2019. Por quê? Todo não circulante, ele vai até dezembro do ano seguinte, nesse caso, dezembro de 2008. Letra F. Quando as perdas do exercício social dos atos cooperativos no ano 1 não puderem ser cobertas com o saldo existente, conta reserva legal, será utilizado o saldo da conta reserva de assistência social, educacional e social. Verdadeiro ou falsa, professora? Letra E, questão falsa. Isso aí, não é a reserva legal. Será rateadas entre os cooperados. Ok, pessoal? É isso aí, gente. Nossa aula está se chegando ao fim. Já estou triste, já estou pensando na próxima aula com saudade de vocês. Ok? Portanto, aproveite, reveja as aulas, reveja os exercícios e estudem para as próximas provas. Professora Fernanda, com a senhora. Ok, queridos, até a nossa próxima aula, se Deus quiser, né? E não esqueçam de realizar a atividade de percurso, gente. Não esqueçam de realizar a atividade de percurso 2, que ela deve ser realizada até o dia 5/6 de 2017. E as provas, né, professora? Quando serão as provas? Isso. As provas regular será no dia 6/6, recuperação no dia 13/6 e o exame final será no dia 27/6. Se Deus quiser, espero que não tenha ninguém de recuperação e nem de exame final, meus queridos.